Daniel tem 1 aninho. A mãe ensina os primeiros passos. Era o sonho que Roberta não conseguia realizar. Não acontecia e cada vez, assim, quando a gente ia visitar, às vezes, amigos na maternidade, doía dentro, assim, sabe? Era difícil, às vezes dava vontade de chorar. Assim que decidiu ser mãe, Roberta descobriu que tinha uma doença que atinge 15% das mulheres. A endometriose é uma inflamação provocada por células do endométrio, uma mucosa que reveste a parede interna do útero, onde o embrião se fixa. Quando não há gravidez, parte do endométrio se desprende e é eliminada na menstruação. Mas nas mulheres com endometriose, essas células migram no sentido oposto, para o ovário e a cavidade abdominal. E aí surgem a inflamação e as fortes dores. Além das cólicas, a maior característica da endometriose é a infertilidade. Uma pesquisa feita por essa Faculdade de Medicina de São Paulo descobriu que uma mutação genética agrava a doença. O gene mutante age no sangue que não é eliminado na menstruação. Ele acelera a coagulação e faz com que a inflamação se instale mais rapidamente e de forma mais severa. Durante 2 anos, os pesquisadores analisaram amostras de 352 mulheres em idade fértil e descobriram que 40% delas não conseguiam engravidar porque, além da endometriose, tinham o gene mutante. Mutação genética favorece muito a progressão da doença, ou seja, a evolução para graus mais graves e a infertilidade associada a ela. A pesquisa, inédita em todo o mundo, é um avanço importante no combate a essa doença, muitas vezes silenciosa, e vai ajudar na prevenção e no tratamento mais eficiente dos casos mais graves. Como evitar que uma mutação genética se expresse, ou seja, como evitar que aquele gene mutado produza uma proteína e que haja de uma forma diferente do que ela deveria agir. Daniel tem 1 aninho. A mãe ensina os primeiros passos. Era o sonho que Roberta não conseguia realizar. Não acontecia e cada vez, assim, quando a gente ia visitar, às vezes, amigos na maternidade, doía dentro, assim, sabe? Era difícil, às vezes dava vontade de chorar. Assim que decidiu ser mãe, Roberta descobriu que tinha uma doença que atinge 15% das mulheres. A endometriose é uma inflamação provocada por células do endométrio, uma mucosa que reveste a parede interna do útero, onde o embrião se fixa. Quando não há gravidez, parte do endométrio se desprende e é eliminada na menstruação. Mas nas mulheres com endometriose, essas células migram no sentido oposto, para o ovário e a cavidade abdominal. E aí surgem a inflamação e as fortes dores. Além das cólicas, a maior característica da endometriose é a infertilidade. Uma pesquisa feita por essa Faculdade de Medicina de São Paulo descobriu que uma mutação genética agrava a doença. O gene mutante age no sangue que não é eliminado na menstruação. Ele acelera a coagulação e faz com que a inflamação se instale mais rapidamente e de forma mais severa. Durante 2 anos, os pesquisadores analisaram amostras de 352 mulheres em idade fértil e descobriram que 40% delas não conseguiam engravidar porque, além da endometriose, tinham o gene mutante. Mutação genética favorece muito a progressão da doença, ou seja, a evolução para graus mais graves e a infertilidade associada a ela. A pesquisa, inédita em todo o mundo, é um avanço importante no combate a essa doença, muitas vezes silenciosa, e vai ajudar na prevenção e no tratamento mais eficiente dos casos mais graves. Como evitar que uma mutação genética se expresse, ou seja, como evitar que aquele gene mutado produza uma proteína e que haja de uma forma diferente do que ela deveria agir.